Envolvido na triste saga da perseguição aos políticos, desta vez foi o Ciro Gomes. Ciro Gomes e a esposa dele, a Gisele Bezerra, foram hostilizados neste fim de semana no aeroporto de Miami. Não se tem mais paz, não há lugar seguro no mundo. No vídeo divulgado nas redes sociais, uma mulher o critica por estar passeando em Miami. Ela não estava. E ainda o chama de traidor por apoiar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. O ex-candidato à presidência afirmou, o Ciro Gomes, afirmou que o seu apoio a Lula foi apenas por uma orientação do partido, o PDT. Durante os ataques, ele e a esposa não reagiram. Vamos ver o vídeo. Olha aqui, gente, quem tá aqui em Miami, que se aliou o bandido do PT, ó, Ciro Gomes, na fila aqui de Miami, o traidor, falou um monte de do Lula e se aliou a ele. Tá aqui, ó, passeando em Miami, enquanto vocês estão aí, ó, tudo passando dificuldade. E agora, minha querida Deise Chiocari, e aí, hein? Não se tem mais paz na fila do embarque. Então, se o Ciro está passeando em Miami com o dinheiro dele, não é com dinheiro público, ele faz o que ele quiser. Já começa por aí. Essa coisa a gente está perdendo as estribeiras, né? Também é uma consequência de uma sociedade que está vivendo de lacração, né? O Debord tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o que é bom aparece, o que aparece é bom. Independente se é bom ou se é mal. Né? E as pessoas não poderem mais andar nas ruas, não poder estar no aeroporto, que já são agredidas, xingadas, e ali no vídeo claramente o Ciro não reagiu. Eu acho que a gente realmente está extrapolando uma linha que daqui a pouco a gente não vai ter como voltar, né? O Bauman fala muito disso, assim, dessa delimitação de fronteiras, né? As fronteiras, elas estão se movendo e a gente está, de novo, eu reitero um dos pontos que eu falei aqui no programa hoje, a gente está achando normal coisas que não são normais. Eu estava vendo esses dias um vídeo na internet e eu vi o ator Tony Ramos falando que faltava elegância para as pessoas, e não era elegância na forma de se vestir ou de falar, mas era elegância de alma, é de saber tratar as pessoas, de saber respeitar. Então, quando eu vejo esses vídeos, por mais que tu não concorde com o Ciro Gomes, e assim, o Ciro está tentando sobreviver na política, a gente sabe o que é política, as pessoas que acompanham linha de frente são interessadas, conhecem esse tipo de jogo, né? O Ciro declarou apoio ao Lula ali porque ele viu nisso uma possibilidade de sobreviver. Agora, essas agressões gratuitas às pessoas em espaços públicos, ou muitas vezes em espaços privados, a gente está cruzando uma linha que favorece esse tipo de coisa que a gente viu nas eleições de 2022, né? A violência gratuita. Se a gente não der um passo para trás e não voltar a ter elegância na alma, a gente vai para a barbárie. E aí não se volta mais. Bissoli, é prepotência, falta de educação ou as pessoas realmente estão cheias? Eu acho que tem um pouco de buscar os 5 minutos de fama, Capeza. A gente tem essa história de tudo ir para a internet, tudo viralizar. Eu acho que é um misto das duas coisas. Falta de educação sempre. A gente discutiu aqui recentemente no episódio do Maia, em que abordavam a esposa dele, começaram a dar lição de moral. Veja, o Maia é o político, é o personagem político exposto. A esposa dele não tá nesse lugar. Então ela tem que ficar ouvindo aquele tipo de coisa que a gente viu aquele dia. Não cabe. E aqui o candidato à presidência, Ciro, está em Miami em viagem pessoal, também não está com dinheiro público, como a Deise muito bem colocou aqui. Se a pessoa não tiver liberdade, mas de ter um pouco de vida, ela não ocupa um cargo público. Diferente, talvez, de ministros do Supremo que estavam lá em Nova York, que são criticados, que é uma coisa que foi estranha, né? Ministro do Supremo, pago tudo por empresário brasileiro, que tem interesse na corte, em excursão para lá, para falar no evento tudo em português. Eu não entendi até agora, porque não pôde acontecer em qualquer hotel aqui de São Paulo, o evento que aconteceu lá em Nova York. Mas aí sim, são autoridades indo com dinheiro subsidiado de pessoas que têm interesse de julgamento na corte. Me parece que dentro de um razoável também cabe algum tipo de questionamento. E esse questionamento não é tacando tomate ou ovo, esse questionamento não é chamando de palavra de baixo calão, é pedindo explicação daquilo que está sendo visto e está acontecendo. Agora, alguém na sua vida civil que não ocupa atualmente nenhum cargo público, não poder fazer mais uma viagem pessoal com a sua família, aonde nós vamos chegar, né, Capês? Eu acho que tem um misto aí, então, de falta de educação, com certeza, falta de bom senso, como a Deise trouxe aqui já, mas também tem um pouco de querer aparecer, lacrar na internet, porque hoje, se o meu vídeo é o que faz isso e eu solto, ele viraliza. Vai que eu consigo seguidores, vai que as pessoas me olham.
Então, ter o famoso 5 minutos de fama, eu acho que muitas pessoas criam essas situações. Teve uma muito recente também com o cantor Gilberto Gil, lá na Copa, que viralizou nos últimos dias, e a própria pessoa que filmou se desculpou depois, dizendo que quem falava não era ele, nem quem estava acompanhando ele, que ele soltou aquilo e fez até uma carta respeitando o Gil enquanto profissional, enquanto cantor, e discordava do que havia sido falado. Ou seja, divergir do que cada um pensa é direito nosso e faz parte da democracia. Agora, não fazer isso com a moderação adequada ou da forma adequada, ou é falta de educação, ou é buscar 5 minutos de fama. Aí é o famoso ditado que eu já ouvia desde criança. Coloca 2 melancias penduradas no pescoço e sai pelado andando na rua que você vai fazer sucesso também. Bissoli, bem rapidamente, que o tempo está acabando, temos 2 debatedores ainda. Não seria o caso de invocar a jurisprudência do Supremo e ele pedir a desmonetização da rede social dela e o bloqueio também do próprio canal de informação? A lei não é igual para todos? É isso, Capês. Quando a gente não trata o mesmo entendimento para personagens diferentes, a gente escolhe quem a gente quer atingir. E aí o que o Holliday colocou aqui de forma até exaltada, mas necessária. A gente tem que começar a gritar para o óbvio, que a justiça aplicar o seu entendimento de forma isonômica. A gente tem que ter a justiça tratando um de uma forma e outro de outra. E quando a gente aplaude esse tipo de tratamento, porque hoje é contra quem a gente não gosta, a gente tem que saber que no dia de amanhã será utilizado contra quem a gente gosta ou contra nós mesmos. Esse é o cuidado de apoiar precedentes perigosos da justiça que de forma parcial aplicam o entendimento de um jeito e não aplicam para outros do mesmo jeito. Coronel Telhada, como oficial da Polícia Militar, como político, você sempre se notabilizou pela coragem e pela disciplina. Como deve ser a reação correta de uma pessoa abordada nessa condição? O que deve fazer o político abordado ou a figura pública que foi abordada numa condição como essa? Olha, hoje, nesses tempos de rede social, a gente precisa ter uma certa cautela em como a gente vai se proceder quando você é abordado da maneira que o Ciro foi. Eu acho que ele procedeu bem, ele ficou quieto, não falou nada, não respondeu, que teria, inclusive, piorado a situação ali, talvez dado mais ibope. Agora, eu discordo, porque eu acho que essa pessoa que também fez o vídeo, ela tem todo o direito de reclamar. No seguinte aspecto, não quanto à viagem dele, a viagem é um direito dele, ele está fazendo na sua folga, com os seus proventos, não há o que reclamar, mas o Ciro Gomes, ele conseguiu uma grande independência política nessa campanha, porque ele criticou de uma maneira assim exacerbada o presidente Lula. Isso foi até bem visto porque ele se posicionou fortemente numa situação de independência e de repente, acabado o segundo turno, ele vai lá e dá apoio ao presidente Lula. Aí mostrou uma fraqueza, mostrou uma incoerência total e, com certeza, muitas pessoas que talvez até tenham votado nele se revoltaram ao vê-lo apoiando aquela pessoa que ele criticava. Fernando Holliday, lembro de uma música da Patrícia Marques, certo ou errado, certo ou errado. E aí, a internauta tá certa ou tá errada? Olha, todo mundo sabe que eu tenho meus problemas com o Ciro, já processei ele, inclusive. Mas, gente, eu acho que existe o campo certo para você colocar suas divergências. Eu, por exemplo, coloquei as minhas divergências com o Ciro na justiça. Coloco pela imprensa, nos programas nos quais eu participo. Então, talvez tirar uma foto ali, olha, na fila do embarque para Miami, depois vai lá na internet, faz uma crítica, etc. Eu acho que tem os espaços adequados para isso. Se a gente começa simplesmente a fazer isso em qualquer espaço, de qualquer forma, em qualquer circunstância, aí realmente vira uma barbárie. Então, acho que o exemplo que o Bissoli deu aqui sobre os ministros do STF é um bom exemplo de como protestar em locais públicos com autoridades públicas, né?